E agora eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvo alocado no ambiente Linux, tá? E vocês estão vendo aqui, eu estou no Windows, eu não estou nesse ambiente, mas eu vou me conectar nesse ambiente e vou mostrar as ferramentas que primeiro eu utilizo, porque o Delphi, o Lázaro, é direto. Eu estou no Windows, estou desenvolvendo para o Windows, usando a ferramenta no Windows. Agora eu vou desenvolver numa máquina Windows para Linux. Então como é que se faz isso? Tá? Bom, primeiramente você precisa de um programa de FTP, e o programa que eu uso é o FileZilla. Por que é o FileZilla? Primeiro que ele é open source, segundo ele é muito prático para desenvolver. Eu não vou mostrar como é que eu faço isso, mas eu vou mostrar o processo. Eu estou conectando no meu servidor, que é um servidor remoto. Ele está lendo as pastas e aqui está o meu projeto. Está aqui minha pasta de projeto. Aqui na minha pasta de projetos eu tenho os projetos que eu utilizo aqui. Para desenvolver em Linux, eu tenho que fazer algumas coisas que não é tão fácil como no Windows. Então, nessa primeira pincelada, eu vou usar a aplicação Fala. Na aplicação Fala, eu tenho dois grandes autores aqui, ou responsáveis por fazer o programa funcionar. Um é o Makefile, tá? O Makefile, ele é responsável por compilar o programa. Eu não utilizo uma RAD, uma IDE. Eu faço todo o processo na mão, tá? E é muito simples, vocês vão entender como é que faz. Vai ficar fácil para vocês. Aqui no nosso programa, nós temos a opção, o Makefile, nós vamos ter a opção de editar. Eu utilizo o Notepad++ para fazer essa edição. Ele está abrindo agora a aplicação e vocês vão ver o nosso Makefile. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, tá aqui, ó. O meu Makefile, ele tem alguns parâmetros padrões. Primeiro parâmetro, eu tenho o campo, na verdade o parâmetro default. O parâmetro default, você vai colocar qual que é o comando, o make que eu tenho que fazer, que vai ser o padrão, se eu não definir. No caso aqui eu estou colocando all, que é esse aqui. Então se eu colocar apenas o comando no C, make, ele por default ele vai atribuir ele como all. Como é que eu faço isso? Bom, eu uso outra ferramenta aqui, que é o mRemote-ng. Quando eu chamo o mRemote-ng, ele vai permitir que eu chame a aplicação, e conecte. De que maneira? Eu vou ligar, conectar-se a ele já habilita a minha aplicação. Ele vai logar. Pronto, estou logado lá na minha interface Linux. Então se eu der aqui CD projetos, fala, eu estou no meu código. Então, mas vocês estão percebendo que eu trabalho com duas aplicações. Num eu edito, no outro eu faço a compilação.
Como é que eu faço a compilação? Eu dou o comando make. O make ele gera o nosso comando, né? Vocês estão vendo um erro aqui, vocês vão entender o motivo. O que ele faz aqui no nosso make? Ele vai, primeiro, default é o all. O que o all faz? Ele chama o clean e ele compila. No nosso caso aqui, isso aqui está errado. Eu vou apagar, salvar. Aí ele vai automaticamente falar, ó, um arquivo previamente foi aberto, enviar esse arquivo de volta, eu vou falar sim. Aí eu volto lá no meu make. E ele compilou. Só que o que ele está falando aqui, ó, não posso criar o programa SBIN, permissão negada. Vamos voltar lá. Eu não posso criar. Então eu posso comentar o meu programa, o meu SBIN. Comentei, fui lá, volto novamente no meu make. Não é esse o comentário. Acho que é cerquilha. Ele vai perguntar. Salvei. Sincronizou com fonte. Volto no make. Pronto. Tá aqui. Vocês podem notar que ele me gera, se eu der um ls barra, ele me gera um programa chamado Fala. Para rodar esse programa, eu chamo ponto barra fala. Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou desmiuçar o nosso código para explicar para vocês como funciona. Então o make eu expliquei para vocês. Só mais um detalhe sobre o make. Como é que eu compilo um programa em C? Eu chamo o nosso compilador de C, que é o GCC. Se fosse para C++, eu chamaria de G++ ou C, G++. O "-o" é o object, ele gera o nosso executável, tá? Então, qual que vai ser o nome do object? Fala. Sempre depois do "-o" vem o nome do binário. E aí, depois disso, você coloca os fontes dele. Se tivesse lib, ficava aqui do lado. Você pode fazer também diferente. Você pode colocar o GCC, os fontes, "-o e aí o comando e o fala do lado. Você pode inverter a ordem, não tem problema nenhum, funciona também, tá? Então aqui o comando mais importante que tem é o nosso GCC, que ele vai fazer o seguinte, ele vai compilar. Só dois detalhes importantes com relação ao Makefile. O Makefile, o nome dele tem que estar exatamente da forma que eu estou passando aqui. O M maiúsculo, Makefile. Você usa aqui colado na primeira coluna os parâmetros, 2 pontos, os parâmetros que você quer depois do padrão. Então aqui se você pode notar que o all, o clean são parâmetros. Então, por exemplo, tem o parâmetro make all, make clean. Então são parâmetros que eu vou passar e ele vai rodar isso aqui. Eu poderia apenas chamar make clean. Ele só vai executar o clean, tá? E eu posso criar quantos parâmetros eu quiser.
E aqui no AL eu posso falar, ó, você vai ter todos, o AL vai ter tudo isso, mais os parâmetros que eu colocar aqui. Eu separo por espaço, eu posso colocar quantos parâmetros que eu quiser dentro desse AL aqui, tá? Tá claro isso? Então aqui nós temos o que? Primeiro ele vai limpar e depois ele vai rodar isso daqui, né? E outra coisa importante, esse espaço aqui não é espaço, é tab. Então, quando você quer mostrar que são os comandos daquele parâmetro, você dá um tab antes na primeira coluna para cada um dos comandos, tá bom? Aí ele vai automaticamente entender que você está passando esse parâmetro. Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, que é o nosso código em C. O nosso código em C é o ponto C, tá? Os códigos em C sempre tem a extensão .c ou CPP, tá? CPP é usado para mostrar quando você tem um código que na verdade não é o mestre dos códigos. Você pode ter bibliotecas, tá? Amarradas a um código principal que você chama. Do mesmo jeito que você tem às vezes tem aplicações que tem uma janela principal e tem outras janelas pequenas que são vinculadas àquela janela principal, que você chama aquela janela secundária e elas comunicam, fazem parte do mesmo programa. O C pode, para você facilitar, você tem essa divisão, onde o código principal é .c e o CPP são os códigos secundários, tá bom? Essa é uma forma de você mostrar isso. Não é uma maneira que todo mundo utiliza, mas vamos dizer assim, é a norma culta do desenvolvimento em C, tá? Indentação em C. Olha, eu já vi indentação de código C de tudo que é jeito. Eu, como sou vindo da época do Pascal, eu na verdade aprendi e acostumei com o cochete, os cochetes virem embaixo da função. A maior parte dos programadores usa do lado, fala que fica mais fácil. Eu gosto desse jeito, acostumei assim. Isso é gosto. Gosto você faz do jeito que você acha que é melhor, tá? E do jeito que a sua empresa acha que é melhor. Então aí geralmente os programadores acabam se habituando à forma que a empresa usa, tá? Geralmente acontece isso. Então assim, mas não tem jeito, não tem uma maneira correta, tá? O que existe são programas que trabalham nessa indentação, que é essa forma de colocar organizado, e eles fazem esse processo automaticamente, tá bom? Nós estamos vendo aqui que para trabalhar com socket nós temos alguns conceitos. Nós usamos aqui, na verdade, duas grandes classes aqui, que é o socket e nós estamos usando a inet, que são as classes responsáveis por todas as funções no Linux de comunicação via TCP/IP. Nós temos, para começo de conversa, nós temos a primeira função, tá? Que é o nosso socket. O comando socket, ele é o comando mais importante e é o principal, porque ele vai falar para o Linux que você pretende abrir uma porta. Ele não sabe ainda se é TCP ou UDP, mas que você pretende abrir uma porta de comunicação. Então você passa o socket. Ele vai responder para você um descritor. O que é um descritor? Ou um ponteiro
daquele processo. Todo processo em Linux, quando você chama, tanto para abrir arquivo como qualquer outra coisa, ele não vai dizer, ó, deu tudo certo. Ele vai te passar, ó, esse é o ponteiro do processo que eu abri para você. E esse descritor é isso. Ele mostra para você um apelido que ele está criando, que ele está gerenciando, que toda vez que você precisar, você apresenta esse apelido para ele. Aí ele vai saber que aquilo que você está pedindo é aquele processo que ele abriu. Então, quando eu criei o socket, ele me passa esse ponteiro. Esse ponteiro aqui, na verdade, é um valor inteiro, tá? É um valor inteiro. Aqui eu tenho novamente, vamos voltar lá. Aqui eu tenho meu socket, que ele vai me passar um descritor. Esse descritor eu vou receber ele numa variável do tipo inteira, que eu estou declarando ela aqui, tá? Para teste do descritor, essa função aqui ela me retorna alguns parâmetros. Para a gente entender, ele vai pedir o tipo de protocolo. Lembra que eu falei? Eu posso, meu socket, quando eu falo TCP/IP, na verdade não é só TCP/IP. Eu tenho o DP, eu tenho o protocolo da Novell, eu tenho o protocolo da Apple, eu tenho uma série de outros padrões que não são só do universo TCP. O TCP é o mais usado. Então, quando eu passo o primeiro parâmetro do socket, eu falo assim, ó, eu vou abrir uma porta do meu Linux. Qual porta? Uma porta TCP, uma porta DP, uma porta da Apple, uma porta do IPX. Eu vou descrever para ele. Esse primeiro parâmetro é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou dizendo tipo de comunicação, de protocolo de comunicação que eu estou usando. O INET é o TCP, tá? O socket string, dentro desse TCP, o socket string é o parâmetro que diz para mim qual que é a conexão, se é uma conexão persistente, se é uma conexão que vai verificar se do outro lado recebeu o protocolo, se o protocolo, quando recebeu, ele chegou na ordem que eu estabeleci ou ele chegou de qualquer ordem. Isso daqui varia em função dessa especificação, tá? Então, esse tipo aqui, na verdade, é um subtipo do TCP. Nem todos os tipos que eu defino aqui existem para todos os protocolos. É importante ficar frisado isso, porque isso é um erro comum. Cada protocolo tem suas características para ele. Então o socket string não vai funcionar para todos os tipos. Tem um casamento aí. O TCP tem alguns tipos, o DP tem outros. Então você tem que entender um pouco disso para na hora de caracterizar isso aí. Tem bastante documentação nessa parte, então assim, eu vou passar uma pincelada nisso daí para vocês entenderem mais ou menos como é que é, tá? Basta dizer o seguinte para vocês: se o valor que esse socket passou para mim é 0, ou é diferente de -1, ele vai atribuir, ele vai entender que ele abriu. Então aqui, se ele deu erro, por qualquer motivo que seja, ele vai apresentar o retorno para essa variável -1. Aí o que eu faço? Eu testo isso. Se ele deu -1, eu não tive sucesso. Por quê? Por exemplo, já tinha alguém usando aquela TCP, ou você não tem direito de usar a abertura, de fazer a solicitação de abertura de socket com o usuário que você tem, com os privilégios que você tem, tá? A segunda informação que eu passo
é o bind, né? O bind, na verdade, eu informo o seguinte. Bom, você fala assim para o Linux: vamos lá, abre o TCP, abre uma porta para mim. Você não falou nada. Você só disse que você quer abrir uma porta TCP, mas você não disse onde, de que jeito, qual porta. Essa informação é o bind que passa, tamanho que você vai querer. Então o bind, ele diz o detalhe da abertura dessa porta. Então a abertura, na verdade, ela é composta de 3 etapas. A primeira é a solicitação da abertura da porta, que eu faço com o socket. A segunda é o bind. O bind eu vou descrever, eu vou passar primeiramente o nosso ponteiro. Então o ponteiro que eu abri lá no socket, eu vou referenciar no bind. Então quando eu abrir o comando, eu vou referenciar, ó, eu quero passar a informação daquele socket que eu abri. Então eu vou referenciar o primeiro parâmetro que eu coloco. O segundo parâmetro é a estrutura de endereçamento. Por quê? O meu parâmetro socket address, que ele está aqui, ele, na verdade, ele tem uma série de variáveis que eu tenho que preparar. Então, na verdade, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui um ponteiro server que ele tem vários parâmetros: AF, INET, ANDN, tons, porta. Então tudo isso eu passo através desse ponteiro, que é uma estrutura de contém várias informações. Então quando eu falo esse server, na verdade eu não estou passando uma única informação, eu estou fazendo um conjunto muito grande. E eu não vou detalhar para vocês, porque na verdade não é o intuito, porque isso vocês têm fácil na internet, né? O que é difícil de achar não é as estruturas você acha na documentação. O que é difícil de entender é como você monta. Isso eu estou passando. Então, na verdade, o que eu estou passando como segundo argumento aqui é a estrutura de uma série de parâmetros que eu vou abrir essa conexão. Então, aqui no primeiro eu passo o descritor do socket que eu abri. O segundo eu passo informação, a porta que eu vou usar, o endereço, forma de endereçamento e o tamanho do meu ponteiro de estrutura. Isso é importante para que quando ele monte essa estrutura, ele saiba o tamanho para ele ler essa informação. Então esse size of aqui é o tamanho total dessa variável que eu tenho aqui, o server. E com isso ele vai abrir essa estrutura e vai ler esses parâmetros, tá? Bom, se ele abrir com valor maior do que 0 ou 0, ele vai estar tudo certo. Se der menor que 0, erro. Então ele vai tentar conectar, ele vai tentar passar esses parâmetros. Se tiver alguma coisa errada no meu bind, menor que 0, você tenta conectar, dá uma mensagem de erro e fala retorna 1, ou seja, você finaliza a aplicação. Se for maior ou igual a 0, ele deu certo. O que você vai fazer? Vai fazer a terceira e última etapa da criação de um socket. É o que? É o listen. O listen é, na verdade, escutar. Você vai começar a falar para o servidor, ó, agora eu abri, eu disse a porta que eu vou escutar, agora você vai começar a escutar. O que significa escutar para o servidor? É ele, quando receber uma mensagem de alguém, de um cliente, ele vai ter reação, ele vai realmente o que está acontecendo naquela porta e trabalhar. Até então, antes do listen, ele não fazia nada, nem aparecia essa informação. Então, quando você chamar o listen, ele vai começar a trabalhar.
O listen também tem alguns parâmetros importantes. O 3 aqui no caso é o tipo da conexão, se eu não me engano. Aqui é o descritor e eu passei o parâmetro 3, que na verdade tem uma tabela que você pode utilizar, tá? Se você passar o 3 dentro da estrutura de TCP/IP, beleza, vai funcionar. Mas tem uma tabelinha aqui que são vários defines que estão relacionados, se eu não me engano, na tabela do INET, tá? Então os defines estão aqui nessa biblioteca. Mas você acha fartura de informação sobre isso na internet, no idioma inglês, tá bom? Mas desse jeito eu acho que tá bem fácil para você entender. O listen na verdade começa a escutar. Bom, mas ele escuta o que? Ele escuta um cliente. Então quando esse cliente se conecta, o computador precisa saber que esse cara vai se conectar. Mas Marcelo, como é que eu vou saber isso? Agora nós saímos da parte de setup e nós vamos para a parte de vamos dizer assim, de execução do nosso servidor. O primeiro comando de execução é o accept. O accept, se eu estiver falando o inglês de forma incorreta, vocês me perdoem, tá? O accept, ele na verdade vai fazer o seguinte: ele vai aceitar a requisição de um cliente. Então imagina que quando eu coloquei o listen, eu vou passar, ele vai ficar escutando, ele vai permitir que o servidor comece a escutar. Quem vai fazer o gerenciamento disso é o sistema operacional. Como é que o sistema informa a aplicação que alguém tentou? Através dessa função. Essa função, ela digamos assim, uma das mais importantes, porque quando eu faço, o cliente se conecta, ele vai habilitar essa informação. Então ele fica parado aqui esperando alguém entrar. Quando alguém entra, esse accept passa um parâmetro. Do mesmo jeito que o socket passa um ID, o meu client socket vai passar um ponteiro também, um descritor. Aqui, ó. Ele vai passar um descritor de quem que é o cliente que conectou. E toda a informação que eu vou passar para esse cliente, eu tenho, a partir de agora, que informar esse ponteiro do client socket, tá? É obrigatório agora toda a comunicação com aquele cara, até o momento que ele desligar, é importante passar essa informação, porque ela é o identificador daquela conexão. Então, quando eu pego o accept, na verdade eu estou registrando um ID daquela conexão. Ela é única, a única conexão que vai existir dentro do servidor para aquele cara é o que ele registrou nesse accept. Se o cara desconectar, conectar de novo, vai criar outra, mas é única, tá bom? Então é importante fazer isso, você entender esse processo. O accept, ele vai passar novamente o nosso ponteiro do socket. Então o descritor do socket, que eu passei em todas as funções de todos os parâmetros, eu continuo passando no accept. Porque o Linux ele vai precisar dessa informação. Então eu vou precisar passar esse descritor para falar, ó, é sobre aqueles processos do servidor. Então é isso que você tem que fazer, você aponta ele. Aí você vai passar uma estrutura do cliente. Lembra que nós fizemos isso para o servidor? Também essa informação do cliente contém as informações do nosso cliente, o IP dele, as informações de porta que ele se conectou. Tudo isso está dentro dessa estrutura de socket headers, tá? E aqui nós vamos passar o tamanho, tá, desse ponteiro aqui, que é o socket len, tá? Então esse também, mais uma vez explicando, todos esses parâmetros estão fartamente comentados na internet sobre o que cada coisa faz, mas não tem, na verdade, nada explicando um passo a passo para vocês como é que funciona.
Bom, agora nós temos dois comandos muito importantes no nosso processo: mandar informação para o cliente e receber, tá? Para receber informação, a gente usa esse parâmetro aqui, ó, recv ou receive, né? Que é a abreviação receive, que é receber. O nosso recv ou receive, ele na verdade serve para quê? Ele serve para pegar, quando o cliente manda uma requisição de uma informação, você vai receber essa informação para ele. E o que você passa? Você fala, eu estou querendo receber de um cliente. Então você passa o nosso client socket. Você passa o client socket e você joga um buffer de mensagem, tá? Um buffer onde a mensagem vai ser armazenada, tá? Pô, mas eu podia receber isso numa variável? Não, porque não é assim que o Linux, o C funciona. O C, ele é geralmente quando você recebe um buffer, ele recebe aqui no parâmetro, tá? Você dentro do parâmetro ele é input e output, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muito programador Delphi e Lázaro está acostumado a passar uma function passando o buffer, tá? O Linux, o C, na verdade, isso é uma característica do C, ele é diferente. O C, cada parâmetro ele pode ser input e output. Então se costuma fazer dessa maneira aqui, ou seja, quando você está passando o parâmetro, não só para a entrada nele na função, mas também para retorno. Então você recebe o conteúdo da sua mensagem armazenado nesse ponteiro que está aqui, tá? E o que ele passa para você, na verdade, como retorno da função, é o tamanho de bytes que esse client message vai ter. Então, por exemplo, se eu falar olá, se eu mandar o cliente mandar olá, quantas letras tem? Tem 3. Aqui vai estar o texto olá e aqui vai estar o valor 3, tá bom? Os outros parâmetros vocês vão ver também nos descritores, que se eu não me engano, isso aqui é o número máximo de conexões, esse aqui eu não me lembro, tá? Então você vai ter essas informações aqui. Então, então o mais importante que vocês têm que ver é essa função receive. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Para mostrar o conteúdo que eu recebi, eu vou lá, dou um printf passando %s barra n. O que o barra n é o 10, né? O enter. E aí o que eu falo? Eu vou passar tudo que está como texto dentro do client message, tá? Essa função ler agora não é importante, tá? Então aí o que nós vamos ter? A outra função, que é o comando write. Se o receive ele recebe do cliente, o write manda para ele. Então é a mesma coisa, tá? Eu passo o meu ponteiro daquela conexão com o cliente, o mensagem que eu quero mandar para o cliente e o tamanho da mensagem que está contido. No caso aqui, se eu fosse mandar olá, eu mandaria o vetor de byte olá, e aqui eu mandaria o número 3. Aí ele me mandaria a palavra para o outro lado, chegaria olá, tá bom? Tá claro isso? Bom, por último, a gente tem que fechar a nossa conexão. Existe um comando chamado close, que não está aqui, mas é importante passar. O close, você faz a mesma coisa. Você escreve close e passa ao close da nosso cliente. Com isso, eu forço o fechamento daquele cliente, ou seja, eu faço eu interrompo a conexão com o cliente no lado do servidor. Então, se eu der o close client socket, ele vai encerrar aquele cliente. Se eu der close e o nome do meu ponteiro e o nome do meu
do meu socket, eu vou encerrar a minha conexão no socket, tá? Ele vai simplesmente fechar, ele vai deixar de ficar ouvindo aquela conexão, tá? No servidor. Então o close ele serve para isso, tanto para fechar o cliente como para fechar a conexão do servidor. Lembrando, se eu fecho só o cliente, eu fecho um cliente, né? Aquele que está ligado naquela conexão. Se eu fecho o serviço, eu fecho todo mundo que está pendurado nele, tá bom? Bom, gente, mas é muito bonito o que eu falei aqui, mas vamos dar uma testada nesse programa? Vamos lá, aqui eu estou gravando o que tem, fechei agora, ele salvou, sincronizou. Agora eu vou no meu servidor e vou dar um make. Aqui deve ter fechado a conexão. Deixa eu fechar e abrir de novo. Conectei. Abri o serviço lá. Entrei na pasta de projetos. Entrei na fala. Dei um ls para vocês verem que eu tô lá. E dei um make. Pronto. Compilei o meu código. Perfeito. Agora eu vou rodar o fala. O que vai acontecer aqui? Eu estou esperando alguém logar. Agora eu volto na minha aplicação em Delphi e vou rodar a minha aplicação. Bom, vou tentar abrir aqui as duas coisas ao mesmo tempo para vocês verem o negócio funcionar. Conectei. Errou no conexão, vou tentar de novo. Deixa eu ver se a porta está correta. Qual a porta que eu usei? Aqui, ó, a porta está errada. Eu estou usando a 7091. Aqui eu vou precisar editar a porta, gente. Vamos lá. Volto no meu código. 8081. 8081. Vou colocar 8080, que é a porta web. Eu salvo o meu FileZilla, vai ver que eu mudei, sincroniza, eu dou um make, regero a aplicação e mando rodar novamente o meu programa. O meu programa está esperando a conexão do meu cliente. Eu conectei. Ah, por que que não abriu? 80. Conecta, conectou e manda um texto para ele. Aqui. Estou testando. Aí é o seguinte, tem um outro SSH, um outro comando que eu mando junto que não está aqui, tá? Por isso que deu essa mensagem aqui, tá? No caso deu certo, ele recebeu do outro lado o comando. E eu posso mandar aqui quantos parâmetros eu quiser. 2, 3, 4. Vou mandar aqui, ó.
Cadê 1, 2, 3, 4? Aqui 1, 2, 3, 4. Tá bom, gente? Bom, eu espero que tenha sido útil para vocês. Uma aplicação mista, onde eu uso Delphi, eu uso C, e eu vou mostrar para vocês em uma próxima aula uma aplicação onde eu desenvolvo Lázaro de um lado, C de outro, na verdade esse C usando o Arduino, comunicando os dois e funcionando belezinha, funcionando macio, tá bom? Bom, e vamos tentar fazer essas aulas nos próximos eventos, tá bom? Obrigado, eu agradeço a vocês.